Olá pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma passagem muito conhecida, mas eu considero que essa passagem ela é extremamente relevante para os dias que nós estamos vivendo hoje. O ministério de Jesus ele dura 3 anos, o tempo total do ministério de Jesus é 3 anos. Os estudiosos vão dizer que Jesus vai trabalhar mais ou menos metade do ministério dele sozinho, ou um pouco mais da metade, mais ou menos 18 meses, Jesus trabalha sozinho. E a segunda metade do ministério dele, os estudiosos vão dizer que Jesus trabalha junto com os discípulos. Para quê? Jesus está treinando esses discípulos, porque Jesus sabia que ia morrer. Sabia que o tempo do ministério dele estava chegando ao fim, então ele estava treinando os discípulos para que os discípulos dessem continuidade ao ministério dele. Hoje, um curso formal de teologia dura entre 3 a 4 anos. Jesus não tinha todo esse tempo. Jesus tinha mais ou menos ali 1 ano e meio para treinar os discípulos. Depois de um dia inteiro de ensino, no fim do dia, Jesus chama os seus discípulos para entrar num barco para atravessar o mar da Galileia rumo à terra dos Gadarenos. Então os discípulos entram junto com Jesus e eles iniciam aquela travessia. Em determinado momento da viagem, o texto vai dizer que se levanta uma grande tempestade, uma tempestade terrível. Uma tempestade que se parecia com um terremoto, que parecia que ia derrubar o barco, ou seja, afundar o barco. Os discípulos eles estavam em fase de treinamento. Até então, eles tinham visto os ensinamentos de Jesus, eles tinham visto os milagres de Jesus, mas chega um momento do treinamento que Jesus sai da parte teórica para a parte prática. Jesus convida eles para sair da terra firme, para entrar numa tempestade com eles. Ouvir bons sermões é muito bom. Ler bons livros é muito bom. Ouvir a experiência de outras pessoas é muito bom. Mas chega um momento da nossa caminhada que muitas vezes Jesus nos tira da teoria e nos leva para a prática. Nos tira da terra firme e nos leva para dentro de uma tempestade com Ele. E a primeira aplicação que eu quero fazer nesse texto é a seguinte: Jesus vai levar os discípulos intencionalmente a um ponto de desespero. Jesus vai levar os discípulos intencionalmente a um ponto de desespero para chamar a atenção deles. E muitas vezes é isso que Ele faz conosco. Ele nos leva intencionalmente a um ponto de desespero para chamar a nossa atenção. Para quê? Para que Ele quer chamar a nossa atenção? Que muitas vezes Ele quer chamar a nossa atenção para mostrar qual é a base de segurança do nosso coração. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente fala que Jesus é a nossa segurança. Ele é a nossa base. A gente canta que Jesus é a nossa segurança. Às vezes, com a boca, a gente diz que Deus é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Mas na prática, muitas vezes, o que traz segurança para o nosso coração é dinheiro, carreira, conforto, previsão de futuro. Porém, quando essas coisas se dissolvem debaixo dos nossos pés, a gente fica desesperado. Porque não é Jesus que é a nossa base de segurança. A nossa base de segurança são essas coisas. E quando elas se dissolvem, a gente fica desesperado. E muitas vezes Jesus nos leva a um ponto de desespero para nos dizer: olha, essas coisas não podem te salvar. Essas coisas não podem te dar segurança. A única coisa que pode te trazer segurança e salvar você sou eu. Então, muitas vezes Deus nos leva a um ponto de desespero para mostrar qual é a base de segurança do nosso coração. A segunda coisa que eu quero pontuar é que às vezes Deus nos leva a um ponto de desespero para chamar a nossa atenção em relação ao pecado, nos alertar em relação ao pecado. Nós somos cabeças duras. Às vezes a gente precisa ser levado a um ponto de desespero para chegar ao arrependimento. Às vezes a gente precisa chegar num ponto de desespero para entender que o pecado vai destruir a nossa família, vai destruir a nossa história, vai destruir a nossa vida. E esse ponto de desespero é para nos levar até o arrependimento. Continuando no texto, o texto vai dizer que diante daquela tempestade os discípulos duvidam e ficam desesperados. Diante daquela tempestade, Jesus se levanta, acalma aquela tempestade
dizendo: aquieta-te, acalma-te. Os discípulos então eles vão passar de um momento de desespero e de dúvida para um momento de temor e tremor, e eles vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que Jesus está fazendo ali é levando os discípulos para um momento de amadurecimento. Esses mesmos discípulos que estão desesperados, com o coração cheio de dúvida, lá na frente vão ser os mesmos que vão estar dando a vida pelo próprio Evangelho, vão estar seguindo o exemplo do seu Mestre. Jesus está levando eles para o amadurecimento. E para terminar, quando chegar um momento das nossas vidas, quando chegar um momento do nosso treinamento, que a gente for levado para um ponto de desespero, a pergunta primária que nós devemos fazer não é por quê. Por que que isso está acontecendo comigo? A pergunta primária que nós devemos fazer é a seguinte: para quê? O que você quer falar comigo, Senhor? Em relação ao que você quer chamar a minha atenção? E saiba que mesmo diante da tempestade mais profunda, Jesus não dorme. Ele está lá com você. E é essa mensagem que eu queria deixar para você hoje. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.